Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença mais uma noite, mais uma vez. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ó Deus. Estamos aqui nessa noite e queremos, ó Deus, nos redimir das nossas falhas. E queremos aprender mais e mais sobre a Tua palavra. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Nos alimenta nessa noite, ó Deus. Fala conosco e abençoa cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, os irmãos digam todos amém. Amém, irmãos? Irmãos, me perdoem mais uma vez, mas como é de costume, estou gripado mais uma vez. Mas vamos lá. Tudo bem aí com os irmãos, tá? Tá? Todo mundo aí, todo mundo tomou café? Todo mundo jantou? Tá melhor o outro? Amém. Opa, deu melhorar, não foi? Então, irmãos, vamos lá para mais uma missão, para mais uma noite. Nós iniciamos hoje mais uma matéria. Alguém lembra como é o nome da matéria? Hã? Os irmãos estão lembrados? Como é? A salvação? Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, irmãos, eu botei uma pergunta aqui para os irmãos. Tinha os irmãos chegando aí, alguns irmãos chegando, se acomodando. Dá para os irmãos verem, dá? Tá, dá para ver, os irmãos estão atrás? Dá para enxergar, né? Dá? Dá para ler? Hã? Dá. Todo mundo aí com a vista boa? Então, irmãos, hoje nós iniciamos a nossa matéria, né? A salvação pela lei. Vamos falar um pouco da lei. Vamos falar um pouco da graça. E vamos falar um pouco da fé. É? Então, irmãos, os irmãos me perdoem, é que a gripe... Hoje eu me poeira aqui só. Mas glória a Deus por isso. Então, queria todos os irmãos leem. Dá para os irmãos ler? Vamos lá? Todo mundo? Em uma só voz? Vamos lá? Dá para enxergar aqui? Dá? Então vamos lá? Quem faz a frente? Eu só quero ouvir. Vamos lá? De novo. E aí, o que é que os irmãos acham? Hã? Então há quem acha que a salvação é pela fé, há quem acha que a salvação é pela lei, e há quem acha que a salvação é pela graça. Né? Então o nosso desafio aqui nessa noite, o motivo da nossa aula aqui nessa noite é descobrir, né, por qual meio desses aí nós herdaremos a salvação. Ou pela fé, ou pela lei, ou pela graça. Não é isso? Eu sei que ainda tem pessoas que ainda vivem, né, nos preceitos da lei. Eles continuam guardando a lei. Ou parte da lei. Né? Então os adventistas, eles guardam o sábado. Né? O sábado é um mandamento da lei que Deus deu a Moisés. Não é isso? Todo mundo concorda? Então a pergunta que não quer calar: por que é que ele só guarda o sábado, não guarda o restante da lei?
Alguém pode me dizer alguma coisa sobre isso? Alguém pode me dizer alguma coisa? O que é que vocês acham? Ele só guarda o sábado, mas por que não guarda a lei inteira? Só guarda um pedaço. Quer dizer, nem um pedaço da lei eles guardam, né? Só guarda um ponto da lei. Então, ou seja, ainda tem pessoas que guardam a lei, que vivem a lei, que obedecem à lei. Nós podemos desprezar a lei, sim ou não? Hã? Sim ou não? O que é que vocês acham? Quem acha que sim, levante as mãos. Quem acha que não, levante as mãos. E quem não acha nada, levante as mãos. Então nós vamos, a nossa aula hoje, o motivo da nossa aula é nós descobrirmos, por qual meio a salvação vem. E também nós queremos descobrir por que é que a lei existe, por que é que a lei foi dada a Moisés. Amém? Então vamos lá, irmãos. Para início, nós vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o versículo 8. Efésios capítulo 2, o versículo 8. Se alguém achou e deseja ler, a oportunidade já está aberta. 2:8. Efésios capítulo 2, o versículo 8. Alguém deseja? Algum dos irmãos ou das irmãs? Vamos lá? Peraí, irmão, microfone. Alguém tem notícia da... Vocês já receberam as notas de vocês, já? Não, né? Mas daqui para esse final de semana eles vão receber. Olá, irmã Nozita. Porque pela fé sois salvos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Repita novamente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Então vamos lá. Esse versículo basicamente já responde, o que está escrito aqui no quadro. A salvação é pela fé, pela lei ou pela graça? A salvação é por meio da, e isso não vem de, é dom de quem? Isso o quê? A fé ou a graça que não vem de nós? Então vamos lá, irmãos. Então, a salvação, ela é pela graça. Já existia graça? Alguém já se falava em graça? Lá no Velho Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vamos lá? Bora participar. Está valendo nota. O que é que os irmãos acham? Já se falava em graça? Já existia graça? Quando Deus deu a lei a Moisés? Vamos lá, irmão Manelson. Está quieto por quê? Tem medo não. Tem medo não. Abra a boca. Vamos lá, eu quero ver todo mundo participando. Hoje vai ser mais participação do que... O que é que os irmãos acham? Já existia graça? Já se falava em graça? Quando Deus deu a lei a Moisés, ou no Antigo Testamento? O que é que vocês acham? Então vamos lá, nós vamos tentar descobrir, Então vamos lá. Existem algumas coisas interessantes a serem questionadas, Existem alguns pontos que vale a pena
né, nós meditarmos, nós estudarmos, para nós compreendermos alguns pontos da lei e alguns pontos da graça, né? Então, a pergunta que eu quero deixar para os irmãos, nós vamos observar aí, né? Deus deu a lei a Moisés, né? Êxodo capítulo 20, não é isso mesmo? Vamos ler? Vamos ler lá, né? Nós estamos falando sobre lei, então vamos ler. Êxodo capítulo 20. Existem alguns pontos e nós vamos é viável, nós vamos conseguir. Êxodo capítulo 20. Eu vou ler aqui alguns para não. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo do mar. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, visto que a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. É o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos lá. Então vamos lá, irmãos. Essas foram algumas das leis que Deus deu a Moisés, né? Então, aí não estão todas as leis. Se alguém estiver pensando que todas as leis estão aí, não estão. Essas são algumas das leis. Então vamos lá. Existem, deixa eu botar uma coisa aqui importante para os irmãos. As leis eram divididas em duas, né? Na verdade, em duas partes importantes. Note isso aí.
Dá para enxergar isso, irmãos? Então vamos lá. A lei era dividida, né, dessa seguinte forma: lei moral e lei cerimonial. Né? Então vamos lá, irmãos. Para que a lei moral? Né? A lei moral era para dizer como o homem deveria se comportar perante os demais, né? Perante o seu próximo e perante as pessoas. Né? E a lei cerimonial era como o homem deveria se portar ou se apresentar na hora que ele fosse apresentar ou prestar culto a Deus. Então, né, nós vamos observar em algumas passagens do Velho Testamento, né, como as pessoas deveriam se portar, como o sacerdote deveria se portar, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer na hora de prestar ou na hora de oferecer sacrifício a Deus. Então, as leis foram dadas, né, e um dos princípios da lei era para quê? Né? Para mostrar ao homem como ele deveria andar, como ele deveria se comportar, e para mostrar ao homem como ele deveria prestar culto a Deus, e para mostrar ao sacerdote como ele deveria se prestar diante a Deus. Então os irmãos anotem isso aí. Né? Lei moral. Como o homem deve se comportar. Né? Comportamento do homem. Então vamos lá, irmãos. Anote isso aí. Agora vamos a um ponto aqui muito interessante. Antes de Deus, né, dar lei, ou as leis a Moisés, o que é que vocês acham? Já existia lei? Hã? Antes de Deus dar as leis a Moisés, o que é que vocês acham? Já existiam leis? Necessariamente não existiam essas leis que nós acabamos de ler, mas já existia lei. Né? Então vamos lá. Vamos atentar aqui para uma coisa muito interessante. Gênesis capítulo 4. Existem várias correntes, né, irmãos? Existem várias correntes. Vamos lá. E uma dessas correntes aqui, como isso vai ajudar na nossa aula, nós vamos dar uma observada nisso aqui. Gênesis capítulo 4. Os irmãos acharam, hein? Beleza, os irmãos acharam aí, né? Então, ou seja, aí está falando que Caim matou o seu irmão. Ele foi considerado um homicida. Agora é interessante se pensar nisso aí uma coisa. Se naqueles tempos não existia lei, por que Caim foi considerado um homicida? Se não tinha lei, necessariamente nesses moldes, Caim foi considerado um homicida. Então, ou seja, muito antes de Moisés, Caim matou o seu irmão. Ele cometeu um pecado. Então, ou seja, não existiam essas leis, mas com certeza existia alguma diretriz de Deus, e Caim se tornou
um homicida. Né? Então, ou seja, tinha que existir alguma coisa para enquadrar Caim, né, como homicida. Então, alguma lei, alguma coisa existia naquele tempo. Vamos lá. O que é que os estudiosos dizem? Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles dizem, isso aqui é corrente, não é isso que estou dizendo. Né? Como isso vai ajudar na nossa aula, nós vamos refletir nisso aqui. Então vamos lá. O que é que eles dizem? Eles dizem que já existia lei nesses tempos. Só que as leis não estavam ainda escritas, como a lei estava escrita para o povo de Deus na época de Moisés, né? Em tábuas de leis. Né? A diferença é que eles não tinham as leis escritas, mas eles já tinham a lei, muito antes de Moisés. Né? Então, é uma corrente, eles acreditam assim. Né? E vamos lá. Tem outro versículo também. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Observe aí. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Não sei se na Bíblia dos irmãos ou em outra Bíblia aí tem a tradução carnal. Tem? Tem? Então vamos lá. Não sei, os irmãos puderem pesquisar aí, não sei se no texto original é carnal. Carnal, né? Muito bem. Então vamos lá. Né? Então vamos lá. Observe aí. Observe aí. A palavra carnal, no texto original, carnal. Ou nas nossas corrigidas, é carne. Né? Então, alguma coisa já existia para determinar que o homem fosse carnal. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Hã? Alguma lei, alguma coisa já existia naquele tempo para determinar ou para dizer que o homem era carnal. Né? Então vamos lá. Nós só estamos observando, irmão. Depois nós vamos chegar na fase de conclusão. Nós vamos só observando. Né? Então vamos lá. Alguns teólogos, eles dizem que a graça já foi um plano de Deus desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Né? Alguma dúvida aí? Tá ok aí? Hã? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hã? Os irmãos estão sérios? Foi o que houve? Hã? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, os irmãos observam o seguinte. Né? Então, o que é que eu quero dizer para os irmãos? Por que é que eu estou falando isso também? Porque existem algumas correntes, né, que dizem que a lei, não necessariamente a lei de Moisés, já existia desde os tempos de Noé, desde os tempos de Adão e Eva, né? E aí nós vemos alguns versículos que dão ênfase a isso, né? Dizendo, né, enquadrando
Caim como homicida e chamando o homem, quer dizer, chamando não, se referindo ao homem como carnal, né? Então alguma lei, alguma coisa já determinava isso naqueles dias. Mas vamos lá, vamos seguindo. Os irmãos já anotaram isso aqui, não já? Vou apagar isso aqui. Então vamos lá, irmãos. Os irmãos notaram aquele lá, né? Então vamos lá. O que é que os irmãos acham? Qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? O que é que vocês acham? Será se o plano de salvação de Deus foi a lei ou foi a graça? Hã? Vamos? O que é que os irmãos acham? Pode dar a opinião, não tenha medo não, irmãos. Qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? A lei ou foi a graça? Qual o plano? Hã? Foi a lei? Não, eu quero saber dos irmãos. Você está dizendo que foi a lei, né? Mais algum dos irmãos? Vamos lá, irmãos. Qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? Foi a lei ou foi a graça? Muito bem. Vamos lá. Hã? Outra pergunta. Participação. Outra pergunta. Deus tem 2 planos de salvação? Não? O que é que os irmãos acham? Vamos lá, irmãos. Cadê o microfone? Vamos lá, participação, viu? Está valendo nota. Vou fazer novamente a mesma pergunta. E não desejo que nem o Figueiredo e nem o irmão Marnelso respondam, porque eles já se manifestaram. Quero ouvir os irmãos, especialmente as mulheres. Então vamos lá. Qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? A lei ou a graça? O que é que os irmãos acham? Hã? Olha lá, irmãos. Cadê o microfone? Rapaz, a gente não ouve uma voz feminina? Hã? O que é que os irmãos acham? Acostumando as mulheres com os microfones. Fazer uma entrevista com as irmãs. Então, vamos lá. As irmãs acham que foi a graça ou a lei? A graça ou a lei? A graça? Muito bem. A graça ou a lei? Hã? A graça ou a lei? Vamos lá, vamos descobrir. Eu quero saber também. Quantos planos de salvação Deus teve ou Deus tem para a humanidade? Hã? Será que Deus teve 2 planos? A lei e a graça? O que é que os irmãos acham? Hã? Então vamos lá, irmãos. Vamos lá.
Vamos lá. O que é que acontece? Nós precisamos entender uma coisa. Por que é que Deus deu a lei a Moisés? Por que é que Deus deu a lei a Moisés? Por que existe a lei? Para que serve a lei? Talvez essa seja uma das perguntas que mais corrói dentro da gente, não é? Alguém pode dizer, mas se a lei não serve mais, se nós vivemos pela graça, então a lei não serve mais? Se nós estamos na graça, se nós estamos vivendo a graça, a lei não tem mais nenhuma serventia. Não se ouve muito isso, não é verdade? Então vamos lá. Como eu disse para os irmãos, existem pessoas e igrejas por aí que ainda vivem na lei. Que eles ainda cumprem a lei. Alguns judeus cumprem a lei completa, por inteiro. Né? E tem muitos crentes por aí que gostam de imitar os judeus, não é verdade? E aí a gente imita os judeus em tudo. Tem até igrejas por aí, né? Tem até pastores por aí que estão judaizando a igreja. Usando quipau, aquela roupinha lá, né? Deixando a barba crescer. Não, e por aí vai. Então, vocês estão judaizando a igreja. E nós precisamos entender uma coisa, né? Nós precisamos entender uma coisa. O tempo, a oportunidade dos judeus, né? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, se nós estivéssemos no lugar dos judeus, nós faríamos a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Nós iríamos crucificar Jesus. Só que eles achavam que o Messias viria de um jeito, de um modo, e ele veio de outro. E eles não compreenderam isso. Então vamos lá. Então tem gente que está equiparando a sua salvação com a dos judeus. O judeu é judeu, o gentil é gentil. Nós somos enxertados aí nessa oliveira, que nem diz o outro. Então vamos lá, irmãos. Então, não existe dois planos de salvação. Deus não projetou, Deus não criou dois planos de salvação para a humanidade. Só um. Aí os irmãos podem dizer, mas por que é que existe a lei? Alguém pode me dizer por que é que existe a lei? Ou porque Deus deu a lei a Moisés? Bora, rapaz. O que é que os irmãos acham? O que é que você acha disso? Não acha nada? Ou quer achar? Não, no microfone. Vamos lá, hoje é participação, irmão. As notinhas vão chegar daqui para domingo, viu? Tem um versículo que diz que a lei serviu como tutor, né? Tem umas versões que diz como aio, outras como tutor, que é tudo a mesma coisa. Que é tipo como um professor, né? Ou um babá, né? Vamos chegar lá. Você então, pergunta, eu respondo. Não, beleza. Mas eu queria ouvir mais alguns dos irmãos. Então vamos lá, irmãos. O plano de salvação é um só. O plano de salvação é um só. Segundo Pedro, os irmãos abram a Bíblia aí. Segundo Pedro, capítulo 1, o versículo 18. E Apocalipse 13, versículo 8. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 18. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 8.
Os irmãos encontraram? 2 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. E outro irmão abre em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. 13. Então, vamos lá. Os irmãos encontraram? Vamos lá? Uma mulher? Cadê o microfone, manas? Vai, irmão Luciano, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Não, tanto faz, fique à vontade. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Oi? É segundo ou é primeiro? Vamos saber que é agora. É primeiro, né? Deve ser o primeiro, então. Esse mesmo. Primeiro disse foi segundo, foi? Desculpa. 1 Pedro. Eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo e manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do... Amém. Então observa aí, irmãos. Então, o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade, né, foi desde a fundação do mundo. Então, desde o mundo existir, Deus já planejou salvar o homem. Então, desde a fundação do mundo, Deus já planejou que o cordeiro seria morto. Esse cordeiro era Jesus. Então vamos lá. Então, o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade, né,
era através da graça. O que é a graça? Para simplificar para os irmãos. O que é a graça? Para que serve a graça? Então, na lei, para o homem ter os seus perdões, né, os seus pecados perdoados, o sacerdote tinha que ir lá e oferecer um cordeiro morto. Para quê? Para que aquele que pecou, né, recebesse o perdão de Deus através daquele cordeiro morto. Então o sacerdote ia lá, matava o cordeiro. Todas as vezes que alguém pecasse, se apresentava diante do sacerdote: eu pequei, eu desagradei a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Todas as vezes que alguém fosse enquadrado na lei, ou que alguém pecasse, se apresentava diante do sacerdote. O sacerdote pegava um cordeiro, ia lá e oferecia em sacrifício a Deus, né, por perdão dos pecados daquela pessoa. Então na lei era assim. Aí agora vem Jesus na graça, não precisa mais o cordeiro matar um cordeiro, porque ele mesmo era o cordeiro. Quando ele morreu na cruz do Calvário, morreu ali, acabou ali, não precisou mais ninguém matar cordeiro, porque ele mesmo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parecendo uma pregação, né? Então vamos lá. Então o plano de Deus, né? Não existe dois planos de salvação. Não existe dois planos de salvação. Deus não planejou salvar o homem duas vezes, ou com duas condições, ou pela lei ou pela graça, né? A salvação é pela graça e o plano de Deus é desde a fundação do mundo. Agora nós vamos entender, né, para que é que serve a lei. É, irmão Manessa? O Manessa deu uma adiantada ali. Aí nós vamos entender para que é que serve a lei, né? Nós vamos entender para que é que serve. Romanos não, Efésios. Quer dizer, Romanos também não vamos ler, mas os irmãos, vamos ler primeiro Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, capítulo 12, capítulo 3, o versículo 24. Gálatas 23, versículo 24. Então, vamos lá. Para que serve a lei? Olhei para que serve a lei. De maneira que a lei nos serviu de aio. Para nos conduzir a quem? Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. É do aio, viu? É aio. Vamos lá.
essa palavrinha? Vamos lá. Ai. Os irmãos sabem o que é que significa aio? Hã? Hã? Os irmãos sabem o que é que significa aio? Vamos lá. Existem vários significados, né? Aio significa instrutor ou tutor, né? Ou babá. Ou babá. Espera aí, o microfone. Tem microfone? Microfone aí? Vamos lá, irmãos. Anote isso aí, ó. Isso é importante. Vai lá, irmão Figueiredo. Nós vamos formar um bocado de professor aqui, viu? Tá ligado o microfone? Hã? Já não estamos debaixo do guia. É o texto original, né? Então vamos lá, irmãos. A Bíblia diz que a lei nos serviu de guia. Vamos aqui, manas. Te usar como exemplo. Fica de pé aí. Vai, cuida, rapaz. É logo, moça. Vai. Vamos lá. A lei nos serviu de... Imagine que eu sou um cego e o irmão Marinel é o meu. Eu não estou vendo nada. Mas ele é o meu guia, o meu aio. Para onde ele for, eu vou. Por quê? Porque ele é o meu guia. Vamos lá. Aí o que é que o texto diz? Vamos para o texto. O que é que o texto diz? Que a lei nos serviu de aio, ou seja, de guia. Para nos conduzir a quem? Para nos conduzir a? Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos ou já não precisamos mais de guia. Por quê? Porque agora eu tenho fé. Então, ou seja, se não tivesse lei, o texto está dizendo aqui como era que eu poderia ir até Cristo. Como era que eu poderia chegar até Cristo. Então a lei me servia de aio para me levar até Cristo. Então, ou seja, aí agora o que é que Paulo está dizendo? Paulo disse agora não precisa mais da lei. Por quê? Porque agora vocês têm a fé. Então, ou seja, por intermédio da fé, eu posso ir até a Cristo. Por ela eu posso chegar até a Cristo. Então, ou seja, eu não preciso mais do aio. Eu não preciso mais do guia. Por quê? Porque agora a fé me justifica. Agora eu tenho fé e eu posso ir até Cristo. Eu não preciso mais da lei. Então vamos lá, irmãos. Vou apagar isso aqui.
Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida? Tudo beleza, né? Nós vamos saber se está bom ou não na hora do exercício. Tem um bocado de irmão que deixou em branco lá, viu? Eu vi. Hã? Quem não fez, se justificou, faz. Justificou? Então faz. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu abrir aqui só um parênteses. Segura aí. Deixa eu abrir aqui só um parênteses para dizer uma coisa muito interessante para os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante para os irmãos. Sabe como é que se mede o valor que nós damos a Deus? Sabe como é que se mede? Sabe como é que sabe que alguém dá valor a Deus? Ou que alguém dá valor às coisas de Deus? Da forma como nós tratamos, ou como nós fazemos, ou como nós conduzimos a obra de Deus. Tem muita gente que diz, eu dou valor a Deus. Mas vem para a igreja e não traz uma Bíblia. Então, ou seja, o valor que ela diz, ou que ele diz que dá a Deus, é medido pelo seu compromisso com a palavra de Deus. E tem muito crente que sobe para ir para a igreja e você não sabe se ele vem para a igreja. Porque ele vai com as mãos vazias, vem com as mãos batendo. Então, eu dou muito valor a Deus. Mas os seus atos não correspondem que você dá valor a Deus ou que você dá valor à obra de Deus. E se tem uma coisa que para entrar no céu vai contar muito, não é nem a nossa frequência diária na igreja, não é nem a nossa assiduidade. Se tem uma coisa que vai contar muito para nós entrarmos no céu, se chama esforço. A Bíblia diz que o reino do céu ele é tomado por eu tenho que suar a camisa. Tenho que fazer calo nas mãos e nos pés. Tenho que derramar lágrimas. Tenho que passar a noite em claras. Apesar de nós estamos falando sobre graça, mas não fique pensando que a palavra graça torna o evangelho fácil, não. Ela não torna o evangelho fácil. Aceitei Jesus, hoje eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver de qualquer maneira, porque agora eu estou na graça. Não se iluda. Não é por aí não. Não é por aí. Então, ou seja, irmãos, Deus está vendo todo o nosso esforço. Você está vendo aí os irmãos? O irmão José chega do trabalho quase 7 horas, toma banho e sobe. Para quê? Para abrir a igreja, para ligar o som, para ajeitar ali o celular, a câmera. Você está vendo o irmão Micael aí? Está esforçando para botar as aulas lá, tudo certinho, tudo direitinho. Deus está vendo isso aí. Ou seja, os irmãos chegam 7 horas, às vezes se priva do descanso, da janta, do café, deixa para jantar, para tomar café depois, vem correndo, se esforça. Aí a gente chega aqui e dá o máximo. Né? Não estou dizendo isso para justificar nada, mas preciso dizer isso para os irmãos. Às vezes a gente prepara a aula no trabalho, na correria, chega e tal. A gente vive mais no trabalho do que com a nossa própria família, do que em casa. Glória a Deus por isso, porque tem trabalho. Mas às vezes você dá, né, você se esforça. Às vezes você chega aqui, né, e observa os irmãos, sei lá, não vai, não sei o quê. Não. Então, ou seja,
Deus está vendo os nossos esforços. Deus está vendo. Então, a partir do momento que você se matriculou no curso, a partir do momento que você comprou um caderno de matéria, a partir do momento que você comprou um dicionário, uma enciclopédia, um livro, e todas as quintas-feiras ou domingo pela manhã está aqui, Deus está só, ó, lhe observa. Então o reino do céu é tomado por esforço. Se esforce para entrar nele. Amém? Se esforce. Se esforce. Peça ajuda a Deus. Outra coisa, nós precisamos nos atentar. Seja persistente. Seja persistente. O que é ser persistente? Não estou com pingo de vontade de ir na aula hoje. E eu não vou, não. Mas aí a persistência vem e diz, eu vou, mesmo sem vontade, mesmo com sono, mesmo com a cabeça doendo, mesmo cansado, mesmo gripado, mesmo com o corpo doendo, mas eu vou, seja persistente. Por quê? Porque Deus está, ó. Deus está vendo tudo isso. Amém? Então eu abri esse parênteses para deixar essa reflexão aqui para os irmãos. Não desista. Se esforce. Nós estávamos tendo uma pequena reuniãozinha, irmão Charles, e a gente tem um programa, e a gente acompanha tudo. Passo a passo. Quem chegou no horário, quem não chegou, quem entregou a tarefa no prazo, quem não entregou, quem não entregou, quantas faltas, né? Então, ou seja, para o nível que nós estávamos, se alguns meses atrás, você chegasse na igreja aqui nas quintas-feiras, zerado. Quantas quintas-feiras não ficou sem ter estudo? Zerado. Quantas? Você não tem estudo. Então, ou seja, Deus colocou no coração do irmão Charles. E agora nós temos esse curso. E eu confesso para os irmãos, o nível de presença é surpreendente. Quem perdeu a aula não tem mais do que 3 faltas. Ninguém tem mais do que 3 faltas. Ou só uma pessoa tem 3 faltas. Então, para onde nós estávamos, da onde nós saímos, isso é um patamar surpreendente. Então, ou seja, nós estamos atingindo um resultado satisfatório. Isso é mérito do homem, isso é mérito do irmão Charles, isso é mérito do pastor. Não, isso é um mérito de Deus. Né? Isso é um mérito de Deus e dos irmãos também que foram sensíveis a Deus. Né? Se alguém está aqui é porque foi sensível ao Espírito Santo. Nós não estamos aqui por causa do homem, eu não estou aqui por causa do homem. Eu estou aqui por causa da obra de Deus, por causa de Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos, quero incentivar os irmãos, não desista. Amém? Não desista. E pode ter certeza, se tem uma coisa que os irmãos vão colher um resultado bom, é o final desse curso. Amém? Então, eu deixo aqui essa reflexão para os irmãos, Amém? Não sei nem por que eu estou falando isso. Né? Mas eu estou falando isso para que os irmãos não desanimem, para que os irmãos se esforcem e sejam persistentes, porque Deus está vendo tudo. E não tem coisa melhor do que Deus ver as coisas. Uma coisa é o homem ver e outra coisa é Deus ver. Uma coisa é o homem contemplar e outra coisa é Deus contemplar. Amém? Então vamos lá, irmãos. Então vamos seguir a nossa aula. Amém? Então vamos lá. Então, nós aprendemos aqui mais ou menos para que serve a lei. E a lei serve diário.
Então Deus deu a lei para o povo de Israel em tempos diferentes, né? Em tempos diferentes dos tempos que nós vemos hoje, né? Em momentos diferentes, Deus deu a lei a eles, né? E eles tinham a lei, e a lei era um mandamento, era algo divino, era algo de Deus, né? Então vamos lá. Mas o plano de Deus era o plano da salvação, o plano da graça. Aí a pergunta que não quer calar: se a lei não serve, né, a gente ouve por aí algumas pessoas dizendo que a lei não tem mais serventia porque nós vivemos na graça, né? Então, observe só o que é que a palavra de Deus diz. Paulo diz que nós devemos examinar de tudo e de tudo nós reter o bem. Então, nada que está na Bíblia nós podemos desprezar. Nada que está na Bíblia nós podemos desprezar. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Observe só. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo diz, de modo nenhum. Então, ou seja, o que eu acabei de dizer para os irmãos, né? Ou seja, existem igrejas por aí que estão alargando o caminho e a porta dos céus. Ou seja, da forma que eu vim do mundo, não precisa você mudar não, ele te aceita do jeito que você é. Então se você fumava, continue fumando. Se você trai a sua esposa, continue traindo. Se você gostava de futebol, se você gostava de jogo, se você gostava disso, continue fazendo, porque o evangelho é pela graça. Se você gosta de tatuagem, não tem problema, pode tatuar o seu corpo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem nenhum problema. A gente vê esses absurdos ainda nos dias de hoje. Então, seja, porque Paulo diz, se nós estamos na graça, se nós estamos debaixo da graça, nós vamos pecar, nós vamos continuar pecando? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, ou seja, as pessoas, né, às vezes acabam interpretando errado, e eu já disse para os irmãos que quem interpreta errado, aplica errado, né? Então, ou seja, as pessoas alargam o caminho do céu, que é estreito, alargam a porta do céu, que é estreita também, o caminho dos céus é estreito, o caminho largo é o caminho que leva à perdição. Então, ou seja, você aceitou Jesus, não precisa mais você mudar. Pode ficar do jeito que você está, porque agora nós vivemos na graça, e pela graça nós somos salvos, e pode viver de qualquer jeito. Então, como eu disse para os irmãos, hora ou outra a gente vê absurdos como esse que eu estou falando aqui, sendo pregado em alguns púlpitos da igreja por aí. Não é verdade? Então vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Os irmãos estão muito calados, muito sérios. Então vamos lá, irmãos. Nós concluir e encerrar, né? E essa aula não termina hoje. Provavelmente o irmão Charles termine ela no domingo. Amém? Então vamos lá, para nós concluir. Eu quero dizer para os irmãos, né, o plano de Deus, né, é salvar o homem. Então, ou seja, o plano de salvação é desde a fundação do mundo. A Bíblia diz no livro de Timóteo, se eu não estiver enganado,
que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Então, o plano de salvação é desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, que o plano de Deus é salvar o homem. Então, se alguém pensava que Deus tinha 2 planos de salvação, Deus não tem 2 planos de salvação. Isso beira a heresia, dizer que Deus tinha 2 planos de salvação. Deus planejou salvar o homem pela lei e que Deus planejou salvar o homem pela graça. Então, nós já observamos aqui para que é que servia a lei. A lei servia de aio, servia de guia para levar o homem até a Deus. Então, ou seja, Jesus veio para mostrar que o homem não precisa mais da lei para ir até a Deus. Que o homem não precisa mais de um guia, que o homem não precisa mais de um aio para o homem chegar até a Deus. Por quê? Porque agora o homem tem fé. E pela fé eu posso chegar até a Deus. Pela fé eu posso chegar até a Cristo. Amém? Então vamos lá. Eu disse para os irmãos aqui uma coisa muito interessante. Observe só. Existem igrejas por aí que ainda guardam a lei. Quer dizer, guardam alguns pontos da lei. Veja o que é que a Bíblia diz para quem ainda quer viver, nos dias da lei. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 10. Este é o versículo para nós encerrarmos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Observe só, Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a e tropeça em um só ponto, tornou-se culpada de... Observe. Se alguém guarda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpada dela tudo. Então vamos lá. Então os adventistas, eles guardam o sábado, não tomam, agora não sei onde é que está escrito essa parte aí, né? Eles não tomam Coca-Cola, né? Tem uns deles que não tomam Coca-Cola. Não sabe o que é bom, né? Então vamos lá. Então vamos lá, irmãos. Eles só guardam o sábado. Vai, rapaz. Assim, eles não se apegam lá em Êxodo 20. Sim. Não sei. Eles se apegam lá no princípio. Sei. Eles dizem No que Gênesis. Porque eles dizem que o sábado foi instituído antes da lei de Moisés, ou seja, para toda a humanidade. E aí entra uma questão bem complexa. Mas esse versículo serve para eles, né? Então vamos lá. Se alguém quer guardar a lei, né, se for para guardar, guarde tudo, faça igual os judeus, né? Mas se alguém querer guardar pontos, né, ou tropeçar em algum ponto, a Bíblia diz, se torna culpado de toda ela. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos concluir. Alguma dúvida, alguma pergunta para nós partirmos para concluirmos? Não, né? Então vamos lá. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. Mediante a fé.
Então vamos lá. Tem um pastor que diz que o segredo é ter fé. Depende em quem você ou nós temos fé, não é verdade? Não é? Porque tem muita gente que tem fé num pedaço de madeira, num pedaço de barro, num pedaço de pau. Né? Então, o segredo é ter fé em Deus, em Deus vivo. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que Deus, né, Deus deu a lei a Moisés, e a lei era um mandamento divino, era um mandamento de Deus, era uma ordenança, era uma doutrina, né? E para os judeus guardar, era uma forma deles obedecerem a Deus. Era uma forma de eles obedecerem a Deus. E todas as vezes que alguém desobedecesse às leis de Deus, eles eram punidos. O homem era punido. Então, todas as vezes que o homem pecasse, para Deus perdoar os seus pecados, ele ia até o sacerdote lhe oferecia um cordeiro em sacrifício. Agora imagine aí uma coisa muito interessante. E quem não tinha um cordeiro naquele tempo? Como era que fazia? Como era que se alcançava o perdão? Como era que se alcançava o perdão de Deus? Se eu pequei e eu não tinha um cordeiro. Por isso que Jesus veio como um cordeiro. Para que agora todos tivessem direito à salvação. Aqueles que tivessem o cordeiro e aqueles que não tivessem o cordeiro. Por isso que ele veio. Agora para morrer por nós. Então, ou seja, aí Paulo vem e diz que a lei, né? A lei serviu como um tutor, como uma babá, né? Para nos levar até a Cristo. Mas aí Paulo diz, mas agora nós temos fé, não precisamos mais da lei. Então, ou seja, né, Maria usou até uma palavra, um termo interessante, né, que as pessoas que o aio, né, era para crianças, né, para crianças. Então, ou seja, tem muita gente que se apega, né, na lei, tem muita gente que se apega na lei, nos mandamentos, né, e esquece desse versículo, e esquece dessa passagem. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: hoje nós vivemos pela graça, a salvação é pela graça, nós alcançamos Deus através da sua graça, nós alcançamos o perdão de Deus através da sua graça, já não mais através de um cordeiro morto, porque ele já morreu por nós e nós já alcançamos o perdão de Deus. Ou seja, a salvação é minha, eu só jogo fora se eu quiser, mas ela é minha, Deus me deu direito a ela por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Eu só perdo ela se eu quiser. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Domingo irmão Charles continua novamente a aula para os irmãos. Nós vamos agradecer a Deus por essa noite. É difícil a câmera me pegar, porque eu fico só para lá e para cá. Hein? Nós vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa noite. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Amém? E os irmãos que justificaram, né? Eu vou passar ainda a tarefa para os irmãos que justificaram a aula de quinta-feira passada, a gente vai passar para os irmãos. E outra coisa, acredito que até domingo, né, os irmãos vão receber as notas
da atividade que nós fizemos aí no particular, no privado aí dos irmãos. Amém? Até domingo a gente corrige. Acredito que o irmão Charles já corrigiu. Hã? Domingo vai. Domingo vai ter. Quem for por pilar, automaticamente já está justificado, né? Então, bem lembrado. Então, os irmãos que forem para o pilar, né, automaticamente já está justificado. Quem for para o pilar já está justificado. Mas eu acredito que vai ter aula sim. Porque o irmão Charles, acho que ele não vai, até então ele não falou nada. Então, domingo tem aula, viu? Domingo tem aula de um jeito ou de outro. Amém? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Aqueles que puderam levantar as suas mãos, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui. Nos abençoa, Deus. Nos dá uma boa noite de paz, nos dá uma boa noite de tranquilidade na Tua presença. Nos leva guardados e amparados, ó Deus, por Ti. Abençoa os irmãos, aqueles que não puderam estar presentes aqui nessa noite. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos a Ti, Senhor. Nos guarda, repreende de todo mal, todo espírito de enfermidade, toda enfermidade, todo mal, meu Deus, que tenha assolado e atingido o Teu povo. No nome de Jesus nós oramos nessa noite, ó Deus, repreendendo todo mal, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade. E nos dá uma boa noite de paz, em nome de Jesus. Os irmãos digam todos, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei